Eu passei por 2 processos de cassação na Câmara Municipal, né? Quiseram do seu mandato? Do meu mandato 2 vezes, porque eu fui ríspido com uma colega vereadora bolsonarista numa entrevista. Eu disse categoricamente que ela não legislava a sério e ficava buscando clique na internet, por aí vai. Fui deselegante com a minha coleguinha vereadora, no modo de dizer, pedi desculpas na sequência, mas isso foi utilizado para caçar meu mandato, numa longa história que não nos interessa aqui. Mas o fato é que, na minha visão, e obviamente qualquer um que analisar o caso, não era motivo de cassação. Mas como havia pessoas, empresários de ônibus, muita gente afim de liquidar com a minha carreira política, foi aberto um processo, criado uma comissão, um circo, 2 vezes. E não fui cassado por um bom esforço de muita gente. Mas, por que eu estou dizendo isso? No interior do Brasil, vários vereadores, Flávia, porque a gente olha muito para Brasília e a política, né? Se você sempre defendendo ela aqui no chão, nas cidades, vários vereadores independentes são cassados sumariamente nas câmaras municipais por serem oposição ao governo. Em Budas Artes, em São Paulo, um jovem negro de periferia, foi meu aluno, virou vereador, um cara brilhante, denunciou o governo, o prefeito, porque ele usou dinheiro da saúde para contratar um show sertanejo, criticou os colegas em plenário e foi cassado por isso. Vários vereadores, olha, nós não estamos olhando no norte, nordeste, centro-oeste, nos grotões brasileiros isso virou moda. Eu fiz um estudo, até entreguei para o Rodrigo Pacheco, na época ainda que era presidente da Câmara Municipal aqui, mostrando quanto que o regramento do processo de cassação de políticos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, precisa ser modificado no Brasil. Recentemente, nós analisamos com muito carinho a Lei de Defesa do Estado Democrático, que substituiu a Lei de Segurança Nacional. O processo de cassação, esses regimentos internos de Câmara, Senado, Assembleia, as câmaras municipais, são todos muito antiquados para o assunto. Esse é um dos problemas, sabe, Flávio? E o outro problema é que o processo de cassação ele não é só jurídico, ele é sobretudo político. Vamos ver o que está passando, e já conversei com o Pedro aqui em outra oportunidade, o Pedro Doria, a situação do Glauber Rocha. Glauber Rocha? Braga. Falei correto? Braga. Glauber Braga. Eu sou um grande fã do Glauber Rocha. Não é um vez que todo mundo confunde, ele até faz piada com isso. Ele faz piada. O Glauber Braga. Perdão, Glauber, não quis aqui ofender ninguém. Eu também acho que é ofensa, porque é uma grande pessoa. Mas o Glauber, ele está sofrendo uma situação complexa. Eu não acho que deputado estadual tem que, obviamente, né? Houve uma questão física lá com o integrante do MBL. Não sou favorável à agressão física, mas não acredito verdadeiramente que isso é caso de cassação. Veja que recentemente o deputado Janones se envolveu numa questão complexa ali no plenário, de, né, vai para lá, vem para cá, arranca rabo, foi suspenso do seu mandato, acho que por alguns dias, algo assim. Meu ponto é, vamos fazer uma gradação dessas situações. Isso é que eu acho muito importante. Vamos pontuar. O Eduardo Bolsonaro, ele já custou mais de 700 mil reais para a União. Mais de 700 mil. E a maior contribuição dele no momento está sendo fortalecer um tensionamento entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil. E isso está acontecendo, é um fato. Não faz sentido você pagar alguém para que ele, ao invés de trabalhar pelo Brasil, trabalhe contra ele. Que isso? É um deputado tipo exportação? Ele está nos Estados Unidos há mais tempo do que a gente podia imaginar, já ultrapassou o período de licença, estão articulando a possibilidade dele, porventura, ser secretário de um governo estadual para driblar a regra. Olha, ele precisa dessa narrativa, Flávio, eu entendo para o ano que vem, para alegrar o conjunto de eleitores dele, para falar para o bolsonarismo, mas isso está custando a todos os pagadores de imposto do Brasil. Isso é que é importante a gente salientar aqui, né? Ter opção, caso o pai não seja candidato, utilizando o dinheiro público brasileiro, vou mais uma vez insistir, e o mundo real? Quem é que vai ser afetado por essa conta? É o povo, é a empresa quebrando, é desemprego sendo gerado. Quem paga a conta sempre? Quem paga a conta sempre são os menos favorecidos. Então a gente tem que falar desse impacto aqui. Impacto, eu vou defender o meu estado, Minas Gerais, impacto na mineração, impacto no agro, porque né,
Eu sou radicalmente contrário a essa ideia de que mineração e agro não merecem... Gente, tudo precisa de minério. Todo dia que a gente abre uma geladeira numa grande cidade, o produto agrícola não brotou ali do supermercado, não. A cadeia agro brasileira, a despeito de defeitos que um ou outro possam ter, que tem que ser punidos, o agro brasileiro é o que sustenta hoje a economia brasileira, o superávit. Então, assim, o bolsonarismo hoje está agindo contra a mineração, contra o agro. E sabe aqui que em Minas Gerais, que é muito importante dizer, são 479 municípios, Flávio. 479 municípios que vivem e recebem royalties de mineração. Itabira, Congonhas, Mariana, Ouro Preto, Nova Lima, Itabirito, Catas Altas, Barão de Cocais, assim, posso citar vários. Então, aí eu pergunto, para os 513 deputados, em breve 531, já que eles foram rápidos em aumentar a quantidade de parlamentares, isto é ou não é motivo de perda de mandato? Então, alguém fora do Brasil atuando contra o Brasil. Se isso não é perda de mandato, outros processos de cassação vão ficar, obviamente, numa gaveta. Porque se traição, outra traição à nossa soberania, declaradamente por conta da defesa dos interesses familiares e não nacionais, não for motivo de questionamento do que faz esse mandato, o que vai ser? E eu vou pegar esse gancho, porque para o Vitor responder, mas também acrescentando aqui uma provocação de um dos nossos espectadores, que assina Comentador Incansável, que é o seguinte, ele fala assim, olha gente, eu discordo, porque o Eduardo Bolsonaro tem representatividade, quer você goste ou não. Há que se respeitar o voto, o eleitor. E eu não acho que o Comentador Incansável esteja sendo jocoso. Eu acho que este é um argumento em que muitos se fiam. Veja bem, e o próprio Desculpa, Gabriel... só para passar a bola para o professor, desculpa, Flávio, assim, é claro que ele foi eleito para ser deputado. Ele não está convidado pelo governo Lula para chefiar o Itamaraty. Ele não é o chanceler, ele não é o ministro das Relações Exteriores, não está no manual de ética de um deputado ou nas funções de representação, fiscalização ou legislação, atuar contra o diálogo. Eu falei hoje com um senador que está em Washington, ele falou, o Eduardo Bolsonaro está atuando para impedir o governo americano de se comunicar com a comitiva de senadores. Política, gente, política é diálogo. Eu insisto, né, Flávio? Eu não sou de esquerda, eu não sou apoiador do governo Lula, mas eu sou brasileiro. E também me alinho àqueles que acham que esse estilo de, a qualquer custo, de vingança, de terra arrasada, quando essa briga impera, quem se ferra é sobretudo mais pobre, é quem mais precisa. Então, representatividade não é carta branca para você fazer o que você bem entende. E negociações internacionais pressupõem canais oficiais. O Palácio do Itamaraty, uma obra do Niemeyer, não é um enfeite em Brasília. É um canal oficial de diálogo entre Estados-nações soberanos, entre aqueles que existem no planeta. Perfeito. Então, eu acho que eu acho que é um argumento importante da gente destrinchar. Eu acho que o Gabriel já fez uma boa explicação, inclusive formalista, mas é um argumento muito usado e não só gente à direita, há pessoas de diferentes espectros para diferentes situações, quando se questiona a atuação política de algum ator, que fala que o voto é soberano, o voto é a última instância. Então, até às vezes argumentando sobre Bolsonaro, mas não só, sobre outros dilemas políticos e jurídicos que, em última instância, o que deve decidir é o voto. Eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Vamos lá, tentando destrinchar 3.000 anos de teoria política em um comentário. É só isso. Nada menos que isso. Mas vamos lá, mas eu acho que, Flávio, o seu desafio é maravilhoso, porque uma sociedade como a brasileira, primeiro que o comentário nem é estapafúrdio no seguinte sentido. Existe uma parcela da sociedade brasileira que, de fato, nem só a esquerda e a direita, aliás, nem só a direita, mas também a esquerda,
apela para o que uma parte de quem estuda teoria política e evolução do pensamento político no Brasil chamou de autoritarismo instrumental, que é essa ideia de que para chegar a determinados fins, sejam eles sociais, políticos, então você tem inclusive pessoas que se fiam em ideias liberais e acham que o autoritarismo é um instrumento para chegar no liberalismo. O castelismo no Brasil, que foi essa primeira versão da ditadura militar lá de 64, foi isso, inclusive. Né? E você tem setores à esquerda que também acham que para atingir determinados fins de igualdade e de liberdade, inclusive, visto por determinados pensamentos de esquerda também, você precisa do autoritarismo. Então, existe uma parcela na sociedade no Brasil que entende que o autoritarismo é necessário. Dito isso, o Eduardo Bolsonaro representa essas pessoas. Agora, é diferente você... Assim como existem pessoas que são nazistas no Brasil. Elas existem. Isso não significa que elas têm o direito de serem representadas. Certo? Então, assim, o fato de ideias existirem entre cidadãos brasileiros não significa que o sistema político deva representar todas as ideias, porque determinadas ideias são exatamente contra o que é o sistema. Então, é aquela ideia que, inclusive, o Pedro fala bastante aqui sempre. O sistema constitucional. O sistema democrático. Então, é importante botar nesse enquadramento. Isso, porque... elas são antissistema no sentido de que são antissistema democrático, anti-estado de direito, anti-democracia, anti-liberdade, anti-tudo aquilo que permite que as pessoas, inclusive, pensam, existam, possam cuidar dos seus. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.